Olá, rica noite para você. Sou Nara Miller, professora e autora do blog Vivo que Você É, praticante certificada de EFT desde 2010. Eu uso essa técnica que uso auto-toque e afirmações desde então para resolver as minhas próprias questões. E hoje, e desde 2010 também eu já ajudo pessoas aqui no Brasil e ao redor do mundo a ter seus objetivos atingidos, as metas transformadas de vida, superação de obstáculos, ampliação do amor próprio, dentro das áreas da prosperidade. Então a pessoa traz o objetivo para mim, a gente faz o atendimento individual, tanto pelo Skype, pelo WhatsApp, pelo Messenger, e a pessoa tem o resultado que ela procura, ela tem o melhor na vida dela, ela consegue atalhos para os resultados que tanto procura. Então eu fico muito contente de poder estar aqui, poder compartilhar mais um pouco informações sobre bem-estar, informações sobre transformação, informações sobre autoconhecimento. E claro, no final a gente sempre tem sequência de EFT para que a gente possa ter outros resultados. Fico muito contente de poder estar aqui. Hoje é sexta-feira, antes do carnaval. Então, muito bom poder estar aqui, trabalhar mais um pouco esses assuntos. Nós fizemos a última live, hoje foi na sexta passada. Minhas lives estão mais escassas em função das minhas atividades noturnas que aumentaram na instituição que eu trabalho. Mas eu quero dizer que é um momento de alegria. Hoje eu vou falar um pouco mais sobre vício e compulsão. Não fuja daí, nós vamos ter sequência de EFT para isso. Aqui eu não falo somente do vício da comida, eu falo do vício nas emoções, eu falo do vício nas coisas que se conhece como viciantes, como sexo, drogas, rock and roll. Também falo do uso da internet, falo das compras, o vício em comprar. Por que as pessoas têm vícios? E como a gente pode transformar o vício em energia livre pra gente? Porque eu lembro que eu tive uma cliente que eu atendi, mas eu atendi num grupo de 10 pessoas na época, isso já tem muitos anos, e aí ela chegou e disse assim pra mim: Nara, eu tenho um vício de comprar bolsas. E eu compro bolsa, só sair de casa, eu volto pelo menos com uma bolsa. Meu marido já tá no rotativo há muito tempo, então é um outro lugar que se perde dinheiro, que é o tal do cartão de crédito no rotativo. E o que acontece é que meu marido não tá feliz comigo, eu também não tô feliz com isso. E eu queria mudar isso, eu queria uma outra história, eu queria uma outra realidade, eu queria ter outras vivências, outras experiências. O que eu posso fazer? Eu falei assim, bom, o vício, tanto o vício como a compulsão, eles são compensações. Eles podem ser também autossabotagens, mas principalmente são compensações. Por exemplo, passei por um dia difícil, estressante, desconfortável, desagradável, e aí não consigo relaxar, não consigo me sentir bem com o que aconteceu, não consigo ter bem-estar. E aí eu preciso de uma compensação, um alívio. E esse alívio, claro, passa na garganta, dá aquele, da química, da sensação de ter comido algo agradável, gostoso, saboroso, mas é uma compensação de fora para dentro. Então tem o primeiro ponto, que a gente está achando que as coisas estão nos acontecendo, elas não estão sendo boas, e aí o segundo ponto, eu vou procurar um alívio. Então, isso assim, quem diz, eu vou lá, como mais um docinho, não é grave. Aconteceu tal coisa, eu como mais 2 fatias de pão. A pessoa está tentando engolir aqueles fatos que são desagradáveis para ela e ela tenta empurrar isso.
tenta empurrar isso goela abaixo, literalmente, né? E também tenta ter uma compensação. E a comida, ela é mais difícil que outras maneiras de se livrar de vícios, porque 99% das pessoas do planeta comem. Se reúnem em volta à comida. Celebram a vida com comida. E mesmo que a pessoa não beba, que é outra área de compensação também, né? E até eu fico espantada como as pessoas ficam alegres em contar que beber 6 litros de cerveja numa noite sábado. E dão risada com isso. Eu não entendo porquê, né? Elas estão dando uma overdose em todo o corpo. Tá? Elas estão sentindo o relaxamento que a bebida pode lhe trazer, o momento de bem-estar que a bebida pode lhe trazer, a química, né, daquele relaxamento gerado no corpo. Mas claro, quando termina, o efeito que você tem, a realidade, porque você não foi na origem da questão, porque você não trabalhou o que está lhe atormentando, o que você acha que está sendo injusto com você, o que acha que está sendo desagradável para você, o que acha que não está tendo sentido para você. Então, quando a pessoa chega e ela vai tentar esse alívio, né, que normalmente na área que eu atuo chamado de bengala emocional, o que ela tá fazendo? Ela vai ter o alívio temporário, vai ter o alívio temporário, mas quando passarem os sintomas deste alívio temporário, ela vai querer mais porque as condições continuam a mesma, as coisas estão acontecendo da mesma maneira, os desconfortos não foram percebidos de outra forma, e aí a pessoa vai e volta na compensação. Tá? Eu lembro uma vez eu tive uma cliente viciada em sexo e quando ela conseguia um par assim que acompanhava ela a noite inteira, né? Ela não dava tempo nem pro cara respirar, matava o cara no cansaço. E claro, ela tinha os problemas de relacionamento com a mãe, que nunca foram, a mãe nunca reconheceu ela como uma filha produtiva, nunca foi, era a única filha, né? Tinham mais 2 irmãos, mas ela nunca foi reconhecida pela mãe. A mãe queria um outro menino, não queria uma menina. E ela nunca soube aceitar que isso era a opinião que a mãe dela tinha direito a ter. Então ela tinha desde pequena aquela necessidade de ser aceita. Então ela fazia estripulias no sexo, né? Horas e horas e horas, né? De sexo. E acabava até espantando os pares, né? Mas por causa dessa canseira que ela dava na pessoa, né? Mas a questão toda é, por que você está procurando uma compensação? Por que você está procurando um alívio? Por que você precisa compensar? O que você está realmente compensando? Também é outra pergunta importante. Porque, pensa bem, se você está tendo uma experiência que você está achando desagradável, significa que ela não é uma experiência que você pode achá-la produtiva, que você pode pegar um significado, que você pode aprender com ela. E eu acho assim que o vício mais difícil de trabalhar é ligado à área dos alimentos. As pessoas podem dizer, mas a química das drogas é terrível. Mas as drogas, tu não precisa fazer 4 contatos por dia com as drogas. Tu pode até ter um círculo de amizades que use drogas lícitas ou ilícitas, mas a questão toda assim, tu não faz aquilo o dia inteiro. Não é aquilo que mantém a tua existência, não é o que mantém teu decreto de lealdade à tribo, não é o que mantém o teu corpo. A maioria da população do planeta precisa se alimentar. Então, como não, né? Como ficar no limiar, não passar o limiar da quantidade que teu corpo precisa para o excesso? Lembre-se, no final nós temos sequência de FT e depois tem os replays no meu canal do YouTube, ok? Então, assim,
É muito importante ter a gestão dessas emoções antigas, essa sensação de eu não consigo controlar as circunstâncias, né? Eu tenho uma impotência perante os fatos e aí vou buscar uma compensação. Eu lembro uma amiga minha era diabética, né? E hoje ela resolveu a história dela, mas na época ela era diabética, estava no princípio de diabetes. E ela teve uma vida muito difícil com a mãe, tá? E mesmo procurando espiritualidade, mesmo procurando leitura, mesmo usando técnicas, a mãe dela, assim, era... Até quando a mãe morreu, para ela as memórias com a mãe eram memórias muito desconfortáveis. Tá? E quando ela veio fazer os atendimentos aqui comigo, ela chegava a dormir, porque ela queria fugir daquela situação. Então, quando ela veio aqui para fazer atendimentos comigo, eu comentei com ela, olha, isso é uma questão que tu precisa curar dentro de ti. Né? Essas questões estão no teu corpo, estão pesando em ti, na tua circunstância, estão mexendo com toda a tua química do corpo. Tu sente a tua vida amargurada. E aí, o que tu faz? Você vai e compensa um alívio. Você vai querer um alívio. Você vai querer, já que não posso tirar o desconforto, né? Tem aquele ditado, aí vamos botar açúcar no café porque para amargo já basta a vida. Né? Sendo que todo processo existencial tem um objetivo, tem um motivo e as pessoas estão aqui para isso. Para elas se perceberem usando essas ferramentas, para pegarem as mensagens sobre os eventos, para irem para outras etapas, pararem, né, de achar que são vítimas das circunstâncias, porque a impotência perante os fatos é só mais uma visão da vítima. Que alguém precisa fazer justiça, que aí entra o arquétipo que completa a vítima, que é o justiceiro, né, o que tenta resgatar a vítima, né, que tenta fazer jus, que tenta... Outro dia eu tava vendo um filme indiano que o rapaz era um serial killer por causa da história do pai dele, que também era uma pessoa muito violenta, né? E matou a mãe dele numa surra. E aí ele depois, além de ter ido para a área virou um bandido depois, né? Ele virou um assassino, na verdade. E ele começou a matar meninas. Mas antes de matá-la, ele surrava elas muito. E aí a delegada de polícia vai lá, né, depois de todas as 3 horas de filme, que os filmes indianos demoram 3 horas, vai lá e pega o rapaz e ela surra o rapaz com o mesmo cinto que ele batia nas meninas. Ela passa no filme quase 10 minutos surrando o rapaz. Então aquele espírito da justiceira, do justiceiro, que tem esse aspecto de tentar compensar um desconforto, algo injusto, desagradável, inapropriado. E aí o que acontece? As pessoas ficam ativando e reativando o módulo vítima. Se elas não são a vítima da história, mas elas se sentem impotentes para resolver as questões, elas vão tentar fazer justiça. Que é como se fosse uma moeda com 2 faces. Um lado tem a vítima e outro lado tem o justiceiro. E essas pessoas, essa situação fez muito mal para esta pessoa. Mas qual é a circunstância? O que essa pessoa está vivendo? O que fez com que ela estivesse ali? Exatamente cruzasse com essa pessoa esquisita. Quais foram as leis que fizeram essas pessoas se atraírem e quais são as aprendizagens que podem ser possíveis em circunstâncias como essas? Então, assim, enquanto a maioria do planeta vive ou na posição da vítima ou vive o outro lado da moeda porque não consegue se livrar dos perjúrios, das questões desagradáveis, dos infortúnios, né? Ela vai ativar nela como módulo de defesa a outra face da moeda, que é o justiceiro. Então, assim,
Por que precisa o justiceiro? Por que precisa a vítima? O lado positivo da vítima, existe um lado positivo da vítima, que é quando vai lá e pede o que precisa, abre a boca e diz o que está acontecendo, o que ela quer do universo, o que ela realmente precisa e ainda não está sintonizando. E o lado justiceiro é aquele da força, da determinação, que não para enquanto não atinge o objetivo. Muitas vezes é isso que está nos faltando. E quando a pessoa está nessas circunstâncias, de sentir que o mundo é amargo, desagradável, às vezes pode ser porque a pessoa não aprendeu por outras vias, mas tá na hora dela despertar para aquela questão. Então, quando ela chega e vai e enfrenta aquela circunstância, é o exercício dela. Então a borboleta tem as suas asas presas no casulo até que ela faça tanta força que ela rompe esse casulo. Ela rompe aquela mesmice. O simbolismo é bem claro. Quando a borboleta consegue sair do casulo onde estava a lagarta antes. Foi necessário sentir dor? Foi necessário fazer força? Foi. Mas por que, no caso da lagarta, não tinha outra maneira dela virar borboleta e conseguir voar? Então, assim, a dor pode cortar ciclos repetitivos, né? Assim como a felicidade pode trazer novos ciclos, assim como a leitura pode trazer novos ciclos, o conhecimento pode trazer despertar. Mas a maioria não está pronta para aprender, para se transformar com o conhecimento. A maioria ainda precisa de processos impactantes. Não digo 99%, mas eu diria assim, 95% do planeta ainda precisa de situações impactantes. Aí a pessoa vai lá, fica com bloqueio energético, porque aquilo, é impactante no corpo também, mexe com toda a química, gera um estresse, mexe com os níveis de cortisol, os níveis de serotonina, mexe com todos os hormônios que o corpo tem, e aí o corpo sente aquela intoxicação, né? E claro que na EFT a denominação dessa intoxicação é chamada trauma, bloqueio energético, nos meridianos. Então, o que a pessoa vai fazer? A pessoa vai lá e vai, na maioria das vezes, se revolta contra a pessoa que fez. Não adianta, se revolta consigo porque se meteu naquilo. Não muda nada. Se revolta com a vida porque que a vida fez isso com ela. Não adiantou nada também. Aí entra em depressão, porque não sabe mais o que fazer. Ou tenta gerar alívio com alimentos. Tenta sentir prazer com compras, já que a vida não lhe parece tão prazerosa. E aí, o que fazer para sair desse bem-estar gerado por essa compensação? Eu tenho algumas dicas aqui hoje, tá? Não vou embora, nós vamos fazer sequência de EFT daqui a uns minutinhos. Qual é a possibilidade de compensação? Que outras maneiras nós podemos sentir prazer, que não seja só aliviando os traumas iniciais, né? Que a gente faz isso com a EFT. E o que nós podemos fazer? Nós podemos fazer coisas que nos deem prazer. Conversar com amigos, ir a um terapeuta, fazer uma massagem em si. Pegar uma roupa que tem, usar de uma forma diferente. Ouvir uma boa música, fazer exercícios,
Porque o exercício ainda tem a questão que a gente sai da parte mental e vai pro sentir o corpo, se concentrar no corpo, que é tudo que o corpo está precisando, é atenção, cuidado, transformação, intenção e o bem-estar gerado com isso. Porque quando a gente pratica exercícios, gera endorfinas, né, que dão um alívio. Então, a importância de fazer tudo isso. E, claro, se a pessoa tem um terapeuta que confie, vai lá e conversa com esse terapeuta. E se esse terapeuta tiver uma técnica, usa essa técnica para transformar teu resultado. Então, se a pessoa tá vivendo, mas tá tendo essa sensação, que ela não consegue parar de comer algo, que ela não consegue parar de comprar algo, que ela não consegue sair da internet, que ela não consegue parar de fazer sexo, que ela não consegue parar os seus vícios ou as suas compulsões, tá na hora de rever os conceitos. E esses conceitos são ligados a essa perspectiva da história que foi ruim, que foi desagradável. Outro dia me perguntaram assim, Nara, passaste um monte de coisa e olha no que tu te transformou. E eu digo assim, puxa vida, algumas coisas foram muito impactantes, mas foi só assim que eu tomei uma atitude sem perder o foco para a transformação, para a libertação, para o bem-estar. Então, vamos fazer a sequência de EFT e aí já vai ser hora de dar tchau. Respira fundo e solta. Eu quero que vocês pensem em um evento que seja desagradável até hoje para vocês. Ponto de karatê. Mesmo que eu ainda lembre desse evento desagradável, eu escolho me honrar com esse evento mesmo assim nas minhas memórias. Mesmo que não seja só um evento desagradável, foram muitos. Eu não sei por que eles estão na minha vida. Escolho honrar minhas tentativas de compensação. Mesmo que eu tente compensar a dor, mas eu não consiga, a dor volta. Me viciei em tentar compensar essa dor. Eu escolho honrar tudo o que o meu corpo tem e sente. Topo da cabeça. Muitos eventos do meu passado ainda não compreendidos. Uma vida inteira de eventos que geraram algum desconforto, angústia, ansiedade, impotência, um esforço sobre-humano para superar, histórias sem fim, histórias sem data de término, e eu tendo que ir avante mesmo assim, parecer forte, mostrar para os outros que eu tenho força, por não ter com quem contar, toda a carga sobre mim, a sobrecarga no meu corpo, a tentativa de alívio pela sobrecarga, seja ela física ou emocional. Tudo isso em mim, sobre mim, comigo. E eu tentando compensar. E essa dor não passando. Esse conjunto de dores não indo embora.
Eu fico imaginando se seria possível eu compensar de outras maneiras, me sentir bem de outras formas, promover o bem na minha vida, que não seja através do vício. Promover o melhor, promover o bem-estar em mim, comigo. Quem sabe uma automassagem? Quem sabe uma caminhada? Sem pressa, até sem objetivos. Pensando em mim, no meu melhor, no meu único real momento de poder, que é o agora. Dificuldades sempre vão existir, mas conjunturas de bem-estar também. Começo a aceitar mais bem-estar na minha vida. Começo a me permitir outras formas de me sentir bem. Começo a aceitar que tudo tem uma mensagem, mesmo que essa seja seguir. Respira fundo e solta. Eu tenho uns vídeos sobre vício e compulsão que você pode explodir com ela na hora. Eu tenho uma minissérie, vícios e compulsão, né? Quem quiser é só me mandar mensagem e eu passo os links dos vídeos. Mas é importante que a pessoa dê esse espaço para sentir, para revezar possibilidades, né? Porque aquela, por exemplo, cleptomania, que a pessoa rouba sem ter necessidade, é parte de uma compensação, né? A medicação excessiva é parte de uma compensação, né? Que nem eu falei, TV, internet, a questão de compras, né? São comilanças, tudo compensações. E a gente não precisa nada para compensar, o bem-estar já está dentro e nessa necessidade de remover como primeiro passo os bloqueios energéticos. Então, se a pessoa vai lá e ela trabalha em si, promove bem-estar nela, por que ela vai precisar compensar com um alimento? Ou precisar compensar com compras? Ela já vai estar bem. Ela já vai estar se sentindo bem. A química no corpo dela vai estar equilibrada. Os hormônios de bem-estar vão estar em alta. Então não vai existir a necessidade de compensação. Então é isso. Quero desejar a todos uma rica noite. Vejo meus replays no meu canal do YouTube. Se ainda não se inscreveu, se inscreve lá. Curte, compartilha, ativa o sininho para receber as novidades. Tá? E quero dizer que foi uma imensa alegria ter vocês por aqui. Muito contente de poder compartilhar essas informações e quero desejar um excelente final de semana, feriadão de carnaval aí para todo mundo. Até a próxima transmissão ao vivo. Tchau!